O pessoal tá começando a chegar. Aí, pessoal entrando. O povo chegando. Vai compartilhando. Aproveita e vai compartilhando aí pro povo. Manda aí pelo Instagram, vai pedindo. Vai entrando, povo. Vai compartilhando pro pessoal. Hoje nós vamos fazer algo muito especial. Vamos bater um papo aqui com o nosso pai. E daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui. Então aproveita, chama o pessoal, manda no WhatsApp. Manda o pessoal aí, ó. Já estamos ao vivo lá no Instagram. Pede pro pessoal começar a entrar. Que aí nós vamos conversar aqui. Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo, ó. Oi, 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 ó. Vamos dando oi. Vai compartilhando com o pessoal aí. Isso, vai compartilhando, ó. Ó, o P. Olivetti já tá dizendo aí, ó. Vai compartilhando. Daqui a pouquinho eu já chamo ele. Então vai compartilhando aí pro pessoal estar junto com a gente. Vai ser muito importante essa live. Porque o nosso pai tem uma palavra muito especial pra gente. Então é importante que quanto mais pessoas estiverem aqui conosco, melhor. Então chama aí, bota lá no WhatsApp pro pessoal nos grupos lá da igreja, nos grupos dos amigos, falando, nós estamos aí ao vivo. Vamos chamando. Vou ver aqui, ó. Já vou chamar aqui o AP Olivetti, para ele estar com a gente. Enquanto isso, vai compartilhando aí que eu já vou chamar ele. Cadê aqui? Aqui. Esperar para ele aqui que ele aprove. Chegou aí, pai, a requisição? Chegou! Deu certo? Olha aí! Apareceu! Essas tecnologias aí não é fácil não, viu? Mas aí... Você vai meio no susto, meio no grito, né? Ah, mas vai aprendendo. A gente vai aprendendo e é o jeito que a gente tem hoje para dar um alô pro pessoal, ó. O pessoal tá mandando aí, ó. Ó a Dani mandando um hello, ó. Oi, Daninha, tudo bom? É rápido o negócio aí, viu? Ô, o pessoal já tá entrando aí, pai. E aí, paizão, como é que você está? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, bem. Com muita saudade de todos, né? A igreja faz parte da nossa vida, né? Verdade. Então a gente sente muita falta dos irmãos. E graças a Deus que muitos têm ligado, têm mandado mensagem. Uhum. Então é uma forma da gente matar um pouquinho a saudade, né? Isso é Mas verdade. é bem difícil, é bem difícil. Não é fácil, não. Mas se o Senhor nos escolheu para passar por isso, vamos passar, né? É verdade. Está sendo um tempo que a gente está podendo ter um tempo maior com Deus também, né? Exato. E aí, para essa noite, eu estava pensando muito assim na história assim, da nossa igreja, tudo, né? E como tudo começou através da sua vida. E eu sei que tem muitos que estão nos assistindo agora e que vão assistir depois dessa live, que não conhecem nada assim da sua história, da história ministerial que Certo. você tem. Eu sou muito reservado, viu? Pois é, né? Mas aí, em poucas palavras, no início dessa live, eu gostaria que você pudesse contar para o pessoal que está nos assistindo um pouquinho da sua história, sua vida com Deus até os dias de hoje, né? E saber aí que Deus tem trabalhado na sua vida. E depois você deixa uma palavra para todos nós com relação aí tudo que nós estamos passando devido a essa quarentena e tudo mais aí. Certo. Bom, eu acho que nós podíamos ver inicialmente aí se alguém quer fazer alguma pergunta, né, também. Que aí a hora que começar a falar, para parar, só Deixa eu ver aqui, ó. Jesus. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Mandar uma boa noite. Ah, Tistela. Olá, querido. Fico feliz do instrumento de comunicação para darmos com os irmãos e com todo aquele que foram convidados. Amém. Ana Amém. Cecília. Oi, AP. Oi, Fá. Oi, Ana. Tudo bom? Oi, Ana, um abraço aí para você, para o papai, para a mamãe. Saudades de vocês também.
Tá todo mundo com saudade, né? Ó, até agora não tem nenhuma pergunta. Bom, vamos conversando. Aí conforme eles forem escrevendo aqui, eu vejo e te falo. Aí você não precisa ficar prestando muita atenção embaixo, né? Você vai falando e eu vou vendo aqui. Isso, é bom. Aí você vai fazendo alguma coisa, né? Enquanto eu falo, né? Ah, ó, os gêmeos estão assistindo o vovô e falando amém. Ah, que bom. Ah, eles falam amém, eles falam amém. Tá vendo? Falam que Deus é bom, falam que Deus é bom. Então, Estão graças sendo a bem Deus, ensinados. estão firmes e fortes aí, né? Bom, falar um pouquinho com relação ao meu início de ministério, né? Na realidade, eu aceitei Jesus muito novo, uma criança ainda, né? Eu tinha 6 para 7 anos, conheci ele através da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo era uma igreja que veio dos Estados Unidos para o Brasil, e ela montou uma tenda ali onde é o Sacolão, para aqueles que conhecem, próximo de Piraporinha, exatamente ali naquele terreno. Sei. Então ela montava uma tenda de lona e uma vez por semana ela passava alguns slides. E nós começamos a ir lá, né? Meu pai achou interessante e nos levava para irmos até lá. Depois essa tenda foi para um outro bairro e aí eles começaram a fazer mesmos slides que eles apresentavam, eles começaram a fazer em casas, né? E próximo da nossa casa, nós íamos também. Sim. E o interessante é que a mensagem foco dela era o eterno propósito. Esse era o foco dela, né? E essa Igreja de Cristo, até hoje, o meu irmão é membro, lá em Santa Rita do Passa Quatro, minha mãe também é membro lá com ele, né? E é uma igreja, assim, bastante interessante, que, por exemplo, a visão deles, básica, era só o que Jesus Cristo falou. Então, eles pegavam o Velho Testamento, ligavam com o Novo, mas o objetivo deles era o que Jesus fez, o que Jesus falou, né? E aí eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, e com 8 anos eu decidi me batizar. Então, eu me batizei com 8 anos de idade. Se você quiser fazer as contas aí, eu estou com 61 e alguns quilômetros rodados já, né? Eu sou meio ruim Então, de conta. Se alguém quiser fazer as contas e colocar aí no comentário, me ajuda aí. Se quiser fazer a conta aí, pode fazer aí. Mas nada são 53 anos e meio, né, de evangelho. É evidente que para uma criança isso é muito complicado, né? Muito complicado. E aí a Igreja de Cristo, eles tinham lá por exemplo, tipo de um interrogatório para saber se você estava realmente preparado para o batismo ou não. Entendi. E eu espantei o pastor Glenn Looper, que foi um americano que me batizou, né? E ele se espantou com a minha convicção, com aquilo que eu queria, né? E aí tivemos o batismo, tivemos lá por um bom tempo, mas depois meu pai, por opção dele, ele começou a não ir mais. E aí eu também não podia ir, porque eu era uma criança para estar indo, tá frequentando, né? E não conseguia ir mais, não conseguia ir mais. E aí com isso meu pai se afastou do evangelho, e eu sempre soube que eu tinha um chamado, sempre soube disso. Era algo que Jesus colocou em meu coração, né? E através da palavra desse evangelista, Glenn Looper, dos Estados Unidos, foi aonde eu aceitei Jesus e aonde eu disse, olha, eu quero me batizar, é isso que eu quero para a minha vida, né? É isso que eu desejo para a minha vida, né? Mas aí houve aquele afastamento, bem na minha infância, para aquela, como é que diz, para aquela parte dos aborrecentes, né? E aí nós começamos a ter algumas dificuldades em casa.
né? Meu pai, um homem muito tranquilo, muito senhor de casa, um sacerdote, alguém assim que eu tive e carrego exemplos até hoje de tudo que ele fez pela sua casa, pela sua família. Nós éramos pessoas pobres, mas nunca ele nos deixou faltar absolutamente nada. Mas em um determinado momento, nesse período, aí, ele começou a receber alguns telefonemas anônimos de uma pessoa, né? Se identificava como uma mulher. Ele era funcionário da antiga Light, que hoje é a Enel, né? Então foi o único emprego que meu pai teve na vida, para você ver o caráter e o homem que ele era, né? Então ele se aposentou por problemas de doença, problemas que ele teve no coração, tudo mais, né? Mas nessa época foi uma época muito difícil, porque isso começou a deixar todo mundo assustado, porque ameaçava os filhos, ameaçava a família, tudo mais, né? E aí nós conhecemos uma senhora de oração, chamada irmã Savatina, o nome dela, né? Hoje já falecida. E aí nós tínhamos a nossa conhecida, uma vizinha nossa, Dona Odete. Ela é viva até hoje, que eu chamo da minha mãe preta. Ela está com 92 anos, né? Nossa. E ela nos levou lá, na casa da Dona Savatina, lá para orarmos. E era ali em Piraporinha também. Tudo ali em Piraporinha, próximo ao Sacolão, né? Certo. E tivemos lá um momento de oração, ela orou, tudo mais, e nos convidou para ir na igreja que ela frequentava. E aí eu fui, né? Eu fui nessa igreja, e no primeiro dia que eu fui eu e minha mãe, a pessoa que estava dirigindo lá a reunião, eu não sei o nome da igreja, porque depois de algum tempo eu descobri que na realidade era uma seita e não uma igreja evangélica, embora falasse de Jesus, mas não se praticava, não se vivia. O diabo sabe das coisas também. Sim. E na primeira reunião que eu fui com a minha mãe, estava super lotado o salão, que ficava ali na estrada de Itapecerica da Serra, né? Próximo ali onde hoje tem o metrô, qual o metrô que tem ali? O Capelinha, né? É Capelinha ali, o metrô, antes do final, antes da última estação. Acho né? que é Capelinha. Tem a Vila das Belezas, depois tem a outra estação, né? E aí a hora que terminou o culto lá, eu gostei, achei bacana, porque eles cantavam algumas coisas que eu já conhecia também. A palavra, ela foi uma palavra assim não teve assim muito palavra, teve muitas revelações, muitas coisas assim que o pessoal ficava abismado. E eu saindo, falei para minha mãe, engraçado, nós viemos aqui e não tivemos nenhum resultado, né? Na hora que eu estava saindo na porta, essa pessoa me chama lá de cima, já tinha encerrado tudo, e ele virou e falou assim, ô loirinho, você, esse loirinho aí de trás aí, né? Que eu sempre tive o cabelo bem loiro, né? Ele falou assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, que a pessoa que está ligando para o teu pai nunca mais vai ligar para ele. Isso se encerrou hoje. E realmente aconteceu. Isso fez com que eu ficasse lá. Amém. Isso fez com que eu ficasse lá, embora me envolvendo já com trabalho social, sopão, trabalho de rua, teatro, tudo que tinha ali, eu me envolvi. Então foi assim um tempo assim onde eu aprendi muita coisa, né? E muita coisa que talvez eu não deveria nem ter aprendido, mas você estava ali e depois você vai crescendo, vai ficando mais maduro e vai entendendo as coisas que acontecem. Deixa eu só falar que o pessoal está entrando agora, o apóstolo está contando um pouquinho do início dele, tá bom? Então ele está contando como é que foi o início do ministério dele, antes dele chegar aqui ao Projeto ID, Deus dá aí toda a direção para abrir o Projeto ID em si, tá bom? Pode continuar, pai. E aí nós fomos, né? Aí passando-se um tempo de toda essa situação, nós tínhamos um trabalho
em Santos também. E, então eu saía de São Paulo, ia para Santos, Santos, São Paulo, né? Essa igreja ela tinha uma filial ali no Estado Tapicirica, mas a matriz dela ficava ali próximo do final da Lise Vasconcelos, naquela região. Então você imagina, eu saí daqui, eu sempre morei ali próximo a Piraporinha, né? No Jardim Bandeirante. Então não tínhamos condução como temos hoje, a facilidade aí que vocês têm, metrô, Uber, nem sabia o que seria isso naquela época, né? E o ônibus era um só, depois das 10 da noite era um que ia, era o mesmo que voltava. Então se você perdesse, você imagine como é que era, né? Mas eu sempre fiz com muito carinho, porque eu falava, eu dei o meu ID ao Senhor. Eu dei o meu ID ao Senhor. E aí, nesse passar desse tempo aí, nós tínhamos algumas pessoas aí que estavam firmadas com a gente no trabalho e começaram a enxergar o que eu também já estava enxergando. Né? Aí resolvemos ter a direção de abrir a igreja evangélica Lírio dos Vales. Era uma congregação chamada Lírio dos Vales. Tá? Essa congregação ficava pertinho aqui da gente, tá? Da onde nós estamos. Ficava lá em Guaianás, do lado de Ferraz de Vasconcelos. Jesus amado. Então você imagina sair daqui para ir para lá. Mas nós íamos porque a gente estava com garra, né? E a gente realmente era isso que nós desejávamos fazer. É verdade. Então foi assim um tempo assim muito abençoado por Deus. Eu confesso que foi o melhor tempo da minha vida, né? Porque você não tinha o desprendimento, você não tinha horário, você não tinha, nada era difícil, nada era impossível, nada era... A Tuca comentou aqui, né? Que quem quer dá um jeito. E a Ana Cecília completou, quem não quer dá desculpa. Exatamente. Hoje a gente tem ouvido muita desculpa, né? Olha, manda outro no meu lugar, manda outro aí, né? Muita desculpa. E outra coisa, tudo isso, todos esses gastos de ir para Santos, para Guaianás, era tudo nosso. Então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e fazíamos isso no final de semana, sábado e domingo. Então domingo, normalmente eu chegava quase na hora de eu ter que ir trabalhar. Né? Entrava por volta de 10 para 7 da manhã, era o meu horário de entrada no trabalho. E fazia isso com a maior disposição. E aí fomos trabalhando juntos aí, eu e na época, né, o missionário Coutinho, também me consagrou a missionário, então era conhecido como missionário Olivetti. Nós estávamos juntos, eu falei, olha, Coutinho, vamos abrir uma filial aqui desse lado nosso aqui. E começamos a abrir uma filial, eu juntamente com o pastor Brito, que o Senhor já o levou, o pastor Onofre, que ainda está vivo, está na, acho que é Graça e Paz, ou Paz e Vida, né? Hoje ele é pastor da Paz e Vida lá, né? E nós começamos a fazer um trabalho aqui. Alugamos um terreno na beira da avenida lá, tiramos terra e fizemos um barracão, onde começou o trabalho. Aquele barracão lotava tanto, rapaz, mas tanto, que nós não sabíamos o que fazer. E nesse período, um pouquinho antes de fazer esse barracão, eu comecei a fazer uns cultos no Jardim Ângela. Então a minha idade aí era em torno de 15 anos de idade. E eu ia lá para o Ângela. O Jardim Ângela era lá no lugar da minha família, né? Dos meus parentes de lá, né? Exatamente, onde estava sua parentela toda de lá, né? E eu comecei a fazer reuniões lá na casa de uma irmã, chamada Dona Líca, uma irmã que ela tinha, assim, uma filha deficiente, era uma irmã que passava muitas necessidades, o seu piso era todo de barro, e aí eu resolvi fazer o assoalho. Até pedreiro já fui.
Então eu comprei as coisas e fiz o assoalho dela lá. Tá Até que vendo? ficou bom, rapaz. Até que ficou bom. Uhum. Né? E aí ela pediu se eu podia ir aos sábados lá fazer um culto para os irmãos. E eu Uhum. pensei que era uma reunião de oração com 3, 4 pessoas. Rapaz, cada sábado que eu chegava lá, aquilo era lotado de pessoas e de gente. Uhum. Mas lotado, rapaz. Lotado assim. Eram pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas de toda espécie que você possa imaginar. Eita E eu Deus. pergunto, de onde vinha essa coragem? E tem É, gente que até hoje, quando você fala a palavra demônio, o cara se esconde. Né? o cara Mas sai foi Deus correndo. que. O Foi, cara foi começa a Deus falar, que. meu Deus, cadê o pai nesta hora aqui que aparece endemoniado aqui? Foi Deus quem me dava. Era o Senhor, era o chamado que Deus me deu. Né? E aí, em Ângela, nós fizemos a igreja ali, um barracão de madeira, todo de madeirite, né? Aqueles que lembram da, né? Veem que Deus assim foi abençoando, né? Antes de ir para esse barracão, nós alugamos um salão na frente de onde mora a nossa irmã Rosi. Quando você entra naquela ruazinha que vai entrar na casa da irmã Rosi, você vai ver Sei. que é um salão do lado esquerdo. Ele está Ah, exatamente do mesmo jeito daquela época. O Lauro está com. O Lauro é de 77, abrimos esse salão lá em 78, mais ou menos. Foi lá onde eu eita conheci o Deus. Bertolino, foi lá onde eu conheci a Rosi, algumas pessoas que começaram comigo ali. E o Uhum. restante vieram a ser mais conhecido quando nós resolvemos ir para a avenida, porque ali não cabia mais. Era um salão Uhum. pequeno e lotava de gente. O povo ia, o povo tinha uma necessidade muito grande. Né? Uhum. Uma necessidade muito grande de conhecer Jesus. Estava lá. Por isso que eu sou conhecido como Neemias, o construtor, entendeu? De tanta igreja que e vai, né? até a volta, E até a tem mais volta uma de agora Jesus. para E construir. agora ainda tem mais um aí que Deus me dando vida e saúde, eu espero vê-la de pé, né? Amém, já tá E, dando, em nome de Jesus. e nós ali, as coisas foram crescendo, e de repente eu fui ficando sozinho. Eu estava sozinho, né? Eu fui para Lírio dos Vales, nós construímos uma igreja que ainda existe lá ali na Figueira Grande, né? É uma igreja assim razoavelmente grande para a proporção do bairro, era muito boa, né? O Coutinho estava lá em Guaianás, do lado de Ferraz de Vasconcelos. Eu ajudei ele a terminar essa igreja de Guaianazes, Uhum. lá, porque por causa de recursos. Nós daqui do Figueira Grande, compramos uma Kombi, demos para ele também, para que ele tivesse condução, né? Uhum. E tínhamos uma igreja em Cubatão, no Aê Carvalho, que também era terreno próprio, e construímos essa igreja também, Eita né? unção. E Deus abençoando. Amém. Aí, num determinado momento, né? Eu não sei o que aconteceu com o Coutinho, mas eu propus para ele que nós podíamos estar fazendo uma emancipação de cada igreja. Uhum. Então, que a igreja lá de Er Carvalho, em Cubatão, ela tivesse autonomia para dirigir lá, a de Guaianazes ter, nós termos aqui. Se fosse a questão de dinheiro, cada uma delas poderia estar ajudando ele, porque ele não trabalhava, né? E ele veio comigo desde essa igreja lá, igreja entre aspas, dessa seita, nós saímos Uhum. juntos de lá, né? Uhum. E aí o Coutinho simplesmente era um amigão, era alguém assim que dizia assim, olha, estou com você, conte comigo, estou junto. Por isso que eu brinco na igreja. Quando alguém me fala assim, eu falo Senhor da glória, né? E o Coutinho achou que eu estava querendo tomar as igrejas. Entendi. Então, quem estava comigo na época, e hoje está lá no Projeto IT, sabe disso,
um de culto, uma Santa Ceia, terminou o culto. Eu falei, irmãos, hoje é o último culto que eu estou ministrando aqui. Eu estou indo embora. Hoje, o missionário Coutinho acredita que a igreja é as paredes, então eu estou entregando para ele o prédio aqui. Então ele fique à vontade. Mas a partir de hoje, eu jamais a esse movimento. E foi com muita tristeza, porque para construir foi muito difícil. Você sabe que nós estamos num bairro onde a dificuldade é muito grande para se conseguir. E aí disse isso ao culto. Falei para ele, eu não estou saindo brigando com você, mas se a tua decisão é essa, eu respeito e que Deus te abençoe. Não passaram 6 meses, o Coutinho ficou doente. Né? Ele ficou doente. A sua esposa também precisou falecer na mesa de cirurgia. E o Coutinho descobriu que ele tinha câncer na língua. E precisou arrancar a língua dele. Eita. E era interessante que Deus foi tão tremendo que eu fui visitá-lo lá no Hospital do Câncer para ver como é que ele estava e para dizer que não existia nada que pudesse estar atrapalhando alguma mágoa ou qualquer sentido. E o grande milagre foi que ele, sem língua, ele conversou comigo. Ele falou. Né? Então foi o grande milagre que eu vi. E aí não demorou coisas de 15 dias, Deus também o recolheu. E ele foi para lá e eu continuei fazendo o meu trabalho. Quando eu decidi sair da Lírio dos Vales, dessa Santa Ceia, eu falei para os irmãos assim, olha, irmãos, cada um decida aquilo que achar melhor. Mas eu não vou abrir igreja, eu não quero abrir igreja. Né? A água não pode faltar, né? Eu falei, eu não quero abrir igreja. Aí o presbítero, José Francisco, veio em casa, ele mais umas 2 pessoas, falou assim, olha, a gente precisava que o senhor fosse lá, pelo menos, nós não temos ninguém. Então, que o senhor fosse lá em casa, lá vai ser lá em casa, lá, tal, né? E se eu pudesse ir lá, eu falei, meu Deus, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, no quintal dele, ele tinha feito uma cobertura de saco preto, né? Porque se chovesse, a igreja todinha para tomar ceia. Eita, nós! E eu peguei, aí é lógico que todo mundo falou, gente, pastor, nós estamos sem pastor. Onde o senhor for, nós vamos também. E aí foi quando eu comecei a orar e comecei a ação Jesus ao Senhor, né? Que foi ali em Piraporinha, na estrada do Boimirim, número 1000 e alguma coisa, lugar pequeno também. Mas todos foram para lá. Todos foram juntos para lá. E aí passou-se algum tempo, começamos ali, era alugado, e eu sempre tive a visão da gente comprar. Para a gente ter a posse da terra, você precisa comprar. Então eu não posso dizer que eu tenho posse de um lugar se eu não tenho um documento aqui do Brasil, do país, que diz, olha, isso aqui é daqui, né? É verdade. E aí a gente ali falou, gente, nós vamos trabalhar e vamos começar a comprar. E vamos partir daí. Nós temos que levar o evangelho. Os da que estavam com, olha, vamos criar um projeto chamado Projeto ID. Falei, vamos criar. E aí fala, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos conseguir. Estão pagando o aluguel aqui, daí eu fui para o salão do lado, que era um pouco maior. Né?
E aí eu falei, olha, gente, eu não vendo aluguel, nós vamos comprar alguma coisa. Lá, eles falaram assim, olha, a igreja é Jesus é o Senhor, mas por aí vamos fazer o seguinte, vamos pôr, se não tiver ninguém, checagem do nome, e vamos pôr aí a... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo ou caiu? Agora. Tá bem atrasado o áudio. Acho que a conexão aí no... Voltou? Voltou? Ah, essa é uma diferença. Eu parei aonde? Eu acho que você estava falando do projeto, né? Que os jovens veio com o projeto ID e tal, para fazer o projeto ID, né? Aí nós passamos a ser a congregação Projeto ID, né? E aí, nesse meio tempo aí, eu consegui comprar meu terreno lá na Dilson Brito, né? E construímos a igreja lá. Construímos a igreja lá, com metade. E tínhamos a vizinha, que eu precisava da outra metade, ela falou, vendo para todo mundo, menos para a igreja. Eu falei, pois ela vai vender para a igreja. E eu orei, oramos, e aí ela vendeu para a igreja. Vendeu num preço muito alto, então se valesse 3, ela pediu 5, entendeu? Entendi. Mas nós compramos, aumentamos a igreja, e aí começou o projeto realmente que vai fazer agora. Quantos anos vai fazer, Fagner? Você vai me fazer falar o número, Quantos anos vai fazer o projeto ID? Tô. Tá, isso. Eu vou falar porque o pastor Wendel deve estar assistindo com a Ana Cecília. 33. Certo. Isso. Olha, ele ensaiou bastante, né? E aí, nesse pouquinho de novo. Período aí, há mais de tempo, já ali naquele local, há 25 anos atrás, mas o apóstolo Géser, que tem sido... E eu não sei se eu acho que é aí na sua. Ok? Eu acho que é a sua aí. Não. Mas vai, volta. Não. Então eu parei aonde aí, meu filho? Você tem que me falar para me voltar. A última coisa que a gente falou foi 33 anos e aí eu só ouvi o finalzinho que você falou do apóstolo Géser, então acho que você vai ter que... aí já tem hoje, que eu conheço o Géser já tem o apóstolo Géser, já temos mais de 25 anos que nós estamos juntos, né? E Missão Shekinah foi uma grande bênção para mim, para minha vida, para o ministério, né? E aí o que eu peguei lá, o Géser, logo que eu conheci, ele me ungiu a pastor Olivete, né? Derramou sobre mim o óleo. Passaram-se alguns anos e eu recebi a unção apostólica, como apóstolo desta nação também. Amém. E aí a igreja, quando eu recebi a unção apostólica, a igreja passou a ser a Igreja Apostólica Projeto ID, que é o que é hoje, né? E ali foi muito difícil para construir. Então, por exemplo, você que sabe disso, né? Quando veio o anúncio da desapropriação, foi algo assim muito doído. Muito. Mas às vezes Deus precisa abrir a ferida para sarar de novo. Foi o que ele fez. E eu lembro que eu me falei para os irmãos, falei, irmãos, a igreja não é parede, a igreja somos nós, né? E aí eu já tinha alugado um seio de caverna, né? E fomos para lá. E para a honra e glória de Jesus, Deus nos abençoou tremendamente, que nós fomos os primeiros a receber em dinheiro 80% do valor que a prefeitura tinha. O
nosso imóvel lá. E com esse dinheiro eu comprei. Sim. Então, onde nós estamos hoje também é à vista. Já está pago já. Então, por isso que nós estamos com um desafio grande aí de construir. Foi honesto, muitas pessoas de caráter, como o Bertolino, que faleceu há um ano e pouco atrás. Ele foi o meu tesoureiro a vida toda do ministério. Um homem assim que me ajudou tremendamente. Também tremendas também. Né? Irmão que eu tenho, um amigo até hoje também. Depois veio o pastor Flávio. Um abraço, Thalita, tá? Para você e para toda a família aí. O Osmar está assistindo do lado dela, tá? Disse que está confirmando tudo que você está falando. O Osmar estava junto, ele sabe disso. Ele sabe que tinha dias lá que nós não tínhamos um saco de cimento, nós orávamos e Deus mandava. Né? Tinha dia lá que nós íamos encher uma laje e não tinha nada. E Deus preparava alguém para estar abençoando. Né? Então a gente viveu uma época de muitos milagres, queridos. Né? Então eu acho que hoje a gente tem que valorizar muito isso também. Muito isso também. Né? Então muitas pessoas pagaram o preço para chegar aonde nós estamos hoje. É verdade. Ó, a Jusley escreveu assim. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. A Jusley escreveu assim para você, ó: grata por todos os homens como o AP Olivete que pavimentaram o caminho que estamos trilhando. E isso é verdade. Amém. 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 A gente fica bem feliz porque isso tudo é para a honra e glória de Jesus. Se nós não tivermos Ele, nós não conseguimos fazer absolutamente nada, gente. Nada. Verdade. Muitas vezes eu nunca coloquei a minha inteligência, a minha capacidade como administrador, como gerente de grandes empresas que eu fui, para dirigir a igreja. A igreja eu sempre dirigi e dirijo ouvindo a voz do Espírito Santo. Só vou fazer. Verdade. E eu sou prova disso. Aquilo que Deus vai fazer. Porque se eu não fizer isso, querido, tá andando junto e eu vou parar no tá caminho. aprendendo muito com relação a isso. De só fazer Exato. aquilo que o Espírito Santo falar que é para fazer. Exatamente, porque aí a gente tem segurança. A gente tem segurança, né? E tem sido assim. A gente tem vivido dias de milagres aí, como foi a compra desse prédio que nós estamos, né? Onde eu dei entrada de um terreno e disse para o dono: daqui tal dia eu vou te pagar, sem ter um centavo no bolso, querido. É verdade. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sabia que o Espírito Santo estava à frente. O Senhor estava à frente. E exatamente à meia-noite, naquele dia, entrou o nosso dinheiro na conta da igreja e nós já transferimos automaticamente para o dono do prédio. É verdade. Né? Amém. Então, o Senhor honrou a sua palavra através da minha boca, que na realidade eu sou um servo, eu estou para servir o meu desejo. Amém. Né? Amém. Esse é o meu desejo, né? Perfect Elétrica aí, eu acho que é o eletricista nosso, oficial. Abraço para ele. Eu acho que é ele. Né? Que Deus abençoe grandemente ele e a vida dele também. Né? Amém. E tem sido isso. E quem tem andado comigo, quem tem aguentado... Oi? Quem tem andado comigo esse tempo todo, então eu tenho pessoas hoje que estão na igreja de lá de Piraporinha, lá, do salão, em frente ali onde a Rosi mora, como foi o Bertolino, com outros, né? E o Bertolino era um homem que bebia,
Ele tomava um cuidado. E num belo culto eu oro e falo assim, olha, quem chega hoje e beber vai passar mal. E ele, umas 3 vezes só. Ele chegou em casa, embaixo da pia, e falou, eu quero ver se isso é verdade. O copo, tomou, precisaram correr com ele para o pronto-socorro. E tão mal que ele passou, e a partir desse dia, nunca mais ele bebeu. E se tornou um grande tesoureiro, um homem sincero, né? Aí Deus vai preparando outros, né? Como eu tenho hoje também. Eu louvo muito a Deus, pessoas, essas áreas tão difíceis aí, para as igrejas, aí, né? Como Deus tem realmente sido fiel, né? E colocou os fiéis à nossa frente, né? Eu costumo dizer que nós somos igual, a gente às vezes enverga, mas não arrebenta, não. Quando o inimigo pensa que ele teve alguma vitória, nós estamos de pé, estamos caminhando e continuamos, né? Então, basicamente, queridos, resumindo um pouquinho, é sobre isso, né? Sou casado, pai de 4 filhos, 4 netos, trazem muita felicidade, né? Então eu louvo a Deus pela minha casa, eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, estamos ali servindo ao Senhor, né? Hoje eu tive a oportunidade de estar com meus netos, depois de 20 dias, passou essa primeira quarentena, aí nós conseguimos nos ver, deu vê-los orando para... Eles estão com 1 ano e 5 meses, queridos. Eles orando para almoçar, orando para tomar um lanchinho, vendo que Deus é bom. Você perguntando para eles onde Deus mora, eles mostram o coração, né? Amém. E aí a gente fala, vamos ao Senhor, eles levantam a mão, começam a louvar o Senhor. Então a gente vê que vai criando dentro deles o sentido do pastoreio, de tudo aquilo que Deus tem para a vida dele, né? A apóstola Estela está nos assistindo aqui também, junto com a Dani, e chamo de apóstola, mas como ela me viu crescer praticamente, para mim é tia Estela, né? Mas a apóstola Estela está nos assistindo, está todo mundo dizendo. E o Renan acabou de falar assim também, que agora tem ele também, que é para você falar dele. Agora tem o Renan também, que é uma bênção, né? Mais uma tranqueira que Deus colocou na minha vida, mas ele é uma bênção, viu, gente? É uma bênção. É uma bênção, né? Eu brinco com ele aí, mas ele é uma bênção, um homem de Deus. Tem aí também o Davi, que é outro neto também querido, abençoado por Deus também. Tem o Jeremy esteve comigo aqui até a semana passada também, né? Então eu fico muito feliz com tudo que Deus está fazendo, querido. Porque nesse meio tempo, vocês sabem também que eu sofri um infarto, precisei colocar em stents, né? Foi uma fase muito difícil, mas eu tenho visto a palavra de Deus se cumprir na minha vida. E sei que você também que está me ouvindo também. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Falo muito, viu, Fagner? É normal às vezes, viu? Embora eu goste mais de rádio do que estar na imagem, né? Do que na imagem. Mas para vocês aí que estão nos assistindo, é muito importante a gente trazer essa história aqui, porque muitos que são da igreja não sabem o caminho que o apóstolo percorreu até chegar aqui. Muitas vezes as pessoas olham assim para os apóstolos, para os pastores, e acham que tudo caiu do céu, e nada cai do céu, né? Você vai trilhando, é um caminho que você vai andando, você vai aprendendo, você aprende a cair, como a gente ouviu aqui, né? Como o apóstolo falou, as dificuldades que ele teve, pessoas que passaram pela vida dele, hoje já não estão mais. Ó, o apóstolo Alan acabou de entrar aqui também, né? Tem o apóstolo Alan também, né? Um que veio aí abraço aí, Alain, filho amado aí. Que veio tem o apóstolo também. Alan com Fonte de Alívio, que é uma igreja aí Só que tem nasceu me dado aí alegria nessa história aí, também. né? Tá vendo? Então, assim, E pode fazer uma outra importante live, por exemplo, fazer uma outra live só para me contar da Fonte de Alívio, né? Com certeza. É muito interessante também, né? Eu estou pensando em depois a gente combinar aí com o apóstolo Alan, aproveitar que ele está assistindo aqui, aí junta os dois, junta você com ele. A gente faz também, tá bom, apóstolo? Coloca aí, ok? Amém. Comentários. Dá um joinha aí, dá um joinha Dá um aí, joinha né? pra gente aí, para dizer que a gente pode fazer uma live juntos. Então, a minha vida sempre foi uma vida também, Fagner, só para lembrar o pessoal,
que, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, tinha um armazém próximo de casa lá, e eu comecei a trabalhar lá. Então, eu trabalhava lá, trabalhei lá, depois meu pai resolveu mudar, pelo menos por uns meses, de onde ele morava. Fui morar na Cidade de Dutra. Lá na Cidade de Dutra eu fui sorveteiro, vendia sorvete na rua. Então eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado, porque eu sempre fui trabalhador, sempre fui honesto. Amassei muito barro. Eu levava um sapato para amassar o barro e levava no sapato limpo, para trocar, para pegar no trabalho com o sapato limpo, né? Enfrentei muitos ônibus, então hoje as pessoas às vezes veem você com o carro, falam, mas aí é um vidão, mas ninguém, todo o esforço ninguém sabe da história, que você fez, né? Então, a minha casa, o quanto eu trabalhei, eu, a minha esposa, para chegarmos até aqui, Pará, nós já tínhamos tudo isso aqui, não temos mais nada de novo, né? A não ser as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, o que Deus tem feito, né? E eu creio que Ele vai fazer isso com você também, meu irmão. Não desanima, não. Não reclama de amassar barro, não reclama de pegar ônibus, não reclama de tomar chuva, né? Eu muitas vezes saía com uma sacolinha, com outra, porque eu chegava na igreja totalmente molhado, aí precisava se trocar, mas sempre com o coração crendo que Jesus, o meu trabalho era para o Senhor ver, né? Necessário que Ele cresça e que eu venha diminuir cada vez mais. Amém. Pai, daqui a pouco está acabando nosso tempo, porque o Instagram tem uma limitação de tempo para ficar em live. Então, nessa hora, eu gostaria que o senhor desse uma palavra para a gente, porque está passando tanta coisa aí, né, de dificuldade por causa da quarentena, todas essas coisas acontecendo. Então, o senhor, como o nosso pai aqui do Projeto ID, como cobertura da Fonte de Alívio também, que está nos assistindo, o apóstolo Alan também acabou de dizer que vai fazer a live com a gente. Caiu? Voltou? Tá voltando. Acho que caiu a conexão. Ah, voltou agora. Então, que você deixe uma palavra aí pro pessoal, né? Voltou? Não voltou nada? Não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tá mudo o seu. Você tá me ouvindo? Não tá ouvindo também. Eu também não tô te ouvindo. Vocês estão nos ouvindo? Tá ouvindo os dois, todo mundo? Está sem som. Ó, o pessoal tá falando que tá sem som. Quem não tá ouvindo aí? Tá ouvindo só eu, né? Só o Fagner. Pai, você não tá ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar você da live e vou colocar de volta. Pera aí. Vou colocar o pai de volta aqui com a gente, tá bom? Só um minutinho que eu tô colocando ele de volta. Tá conectando. Ok? Agora sim. Ok? Beleza. Então tá bom, queridos. Todos nós estamos passando por uma situação, por um momento que não é fácil, é um momento difícil, mas eu quero dizer a vocês que nós não estamos sozinhos. Jesus prometeu que deixaria o Espírito Santo Consolador conosco, que estaria conosco todos os dias. Amém. Verdade. Tem muitas pessoas aí enfrentando dificuldades, tem muitas pessoas aí que estão no leito de hospital, tem muitas pessoas sofrendo, tem muitos inocentes morrendo,
Mas é importante também que nesse tempo que nós estamos em casa, que a gente faça um exame em nós mesmos. O que nós podemos melhorar? O que nós podemos mudar? Né? É uma época em que a igreja também se afastou muito de Deus. A igreja ficou preocupada com muitas coisas, né? Preocupados com achismo, preocupados com a área financeira, preocupados com dinheiro, finanças, brigas entre igrejas aí. Então, tudo isso leva com que Deus se sinta magoado com todas essas coisas. Sim. E aí é evidente que ele quer fazer um conserto com todo o mundo, não é somente com o Brasil, mas é com todo o mundo. É verdade. Né? Eu quero aproveitar também, queridos, independente em quem você votou, deixou de votar, domingo foi convocado, pela primeira vez eu vi um presidente brasileiro fazer isso, esses anos todos de evangelho, convocar o povo a fazer um jejum domingo, a ter um tempo de jejum. Então, queridos, nós vamos nessa guerra com jejum e com oração. Amém. E sempre digo à igreja, e a você que está aí nos ouvindo também, nada de murmuração, nada de estar murmurando, reclamando, sabe? Esse tempo vai passar. Amém. E com certeza todos nós vamos sobreviver a esse tempo. Amém. E vamos voltar a ser pessoas normais, amém, a pessoas totalmente transformadas, amém, pessoas que não serão mais igual àquilo que nós éramos. Aleluia. Porque em tudo Deus está trazendo o ensinamento. Verdade. E eu, durante a minha vida toda, um versículo que sempre falou muito ao meu coração, não como um jargão, mas como algo que me fortalecia, era Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E antes de Paulo dizer isso, ele diz que ele passou por muitas dificuldades, passou por muitas lutas, passou por situações muito... E no final, ele pôde declarar todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, é tempo de conserto, é tempo de olhar para si mesmo, é tempo de melhorar, é tempo de ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, é tempo de se consertar. Mas não se consertar somente de palavras. Agora tem um vírus aí, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de acontecer alguma coisa. Queridos, nós estamos nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu enfrentei essa situação. E depois que passei tudo isso, eu percebi que Deus me fez uma pessoa melhor. Aleluia. Deus melhorou ainda mais tudo aquilo que precisava na minha vida. E é o que eu creio que Ele vai fazer na sua, na igreja, nos irmãos, na sua vida. Grandes coisas o Senhor fará. Amém. Não vamos temer as más notícias. Amém. Tem agora essa oportunidade de domingo de fazermos um jejum nacional. Ele pediu ao Brasil todo, querido. É verdade. Porque ele sabe que o único que pode mudar a história desse país é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua casa, amém, sobre a tua vida. Confia no Senhor, queridos. Noé, quando entrou na arca, a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias trancados lá, e as pessoas que estavam fora começaram a zoar com eles, dizendo, mas não vai chover, não ia acontecer alguma coisa, e de repente veio todo aquela tempestade. É verdade. Tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas eles foram fiéis, queridos. Então eu também peço a você que faça a sua parte também. Procura cumprir essa quarentena. Você que é novo como eu, que tem mais de 60 anos, que tem um tempo realmente de se resguardar, de tomar todo cuidado. Amém. Não faça nada sem orientação do teu médico. Não faça nada assim, não. Eu sou de Jesus, eu sou intocável. Não. Eu já tenho notícias de apóstolos que faleceram. Eu já tenho notícia de apóstolos que estão com coronavírus. Então, queridos, nós não somos melhor do que ninguém. Simplesmente nós somos servos do Senhor o tempo todo.
Amém. Então, eu quero dizer que foi um prazer estar com vocês, foi muito gostoso, muito bom, essa experiência nova aí, esse fogo que o Fagner me colocou aqui, né? Então mas foi muito mais, bom. Viu? Falaram que é para a gente foi fazer muito mais bom. live. Nós vamos fazer sim, com certeza, porque é uma forma de nós estarmos juntos aí. Estou vendo a Fonte de Alívio declarando jejum nacional, Projeto ID também. Né? Todos nós estaremos engajados nesse momento, porque o único que pode solucionar e acabar com essa peste é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Então, um abraço, saudade aos meus amigos aí, que eu consegui ver algum nome de alguns aí em alguns momentos aí. Recebo o meu abraço, meu carinho aí. Amém. E que Deus os abençoe. E obrigado por essa oportunidade aí, nesse trabalho aí, Fagner. Você tem sido pioneiro com a igreja nesse trabalho que a gente tem feito. E é uma forma da gente estar juntos aí. É verdade. Pai, ora abençoando a gente, então, para a gente finalizar essa live. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre cada vida, Senhor, sobre todos aqueles que participaram, sobre aqueles que não puderam estar, que depois terão a oportunidade de vê-la, Senhor, nos canais que a igreja tem na internet. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Eu quero te agradecer, porque eu posso dizer, com o meu coração aberto, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou e há de ajudar cada um de vocês que tem estado comigo, que tem me acompanhado. E eu espero ter podido ser e continuar sendo um bom pai para cada um de vocês. Eu os abençoo agora com toda sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Amém, povo. Muito obrigado por ter participado conosco. E a live vai ficar salva aqui no nosso perfil do Instagram. Então, você que não conseguiu assistir desde o começo, assista, porque vale a pena cada parte do testemunho do apóstolo. Paizão, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Um abraço, Deus abençoe pessoal. cada um de vocês. Um abraço. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima.